E começou a falar sobre mulher do fluxo de sangue, começou a falar sobre Zaqueu, o publicano, começou a falar sobre Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o cego de Jericó. Palavras simples como esta. Eu dizia, mas isso não é mensagem para congresso. Eu falava em pensamento. Congresso a gente quer ouvir algo mais profundo, algo mais substancial, algo mais concreto assim. E eu dizia, o que é pior, este homem, ele diz a palavra de Deus e ele fala o que está escrito na Bíblia, e quando vai agora trazer a exposição, eu digo, ele vai trazer alguma novidade, e ele fala exatamente aquilo que ele leu novamente, e eu dizia, não tem nada profundo e concreto, como que este homem prega em congresso? E parece que a igreja não recebia a sua mensagem. Os irmãos estavam calados do jeito que vocês estão agora. Eu creio que não vai terminar assim bem, mas ele se estendeu por longo 40 minutos, e eu dizia, este homem não para mais, e o povo não tem nenhuma reação, e a mensagem é muito simples, e por que este homem não entrega o microfone? E eu pensando, depois de 45 minutos ele pediu que a igreja se colocasse de pés, e o povo ficou de pé. Quando o povo ficou de pé no meio daquele silêncio, Deus falou comigo e me disse, hoje eu vou te dar uma lição espiritual. E eu disse, mas Jesus, mas lição? Que lição? Lição de vida, lição espiritual. E naquele momento, aquele homem começou a chamar as pessoas para aceitar a Jesus, e quem queria a salvação em Cristo Jesus. E para minha surpresa, 27 pessoas vieram à frente. E não vieram como muitas em meu apelo, que vem mascando chiclete, vem sorrindo. Não, elas vieram se derramando em lágrimas e vieram chorando. E o Senhor me disse, quem te ensinou que o meu evangelho é complicado? O evangelho de Jesus é simples. Aleluia. Eu quero pregar um pouco de evangelho, amém, irmãos? Glória a Deus. São João capítulo 14, existe uma gloriosa promessa. E por falar em promessa, a Bíblia Sagrada em sua totalidade, com os seus 66 livros, os seus 2 testamentos, o Antigo e o Novo, nos seus 1199 capítulos, com os seus 31.173 versículos, a Bíblia é composta como um livro de promessa. Na Bíblia Sagrada existe mais de 8.000 promessas, e destas mais de 8.000 promessas, maioria delas estão relacionadas com o arrebatamento da igreja. Ou seja, e existe muitas promessas, promessa para o povo de Israel, promessa para os fiéis, promessa para órfãos e viúvas, existe também promessa para vencedores, e toda promessa na Bíblia, aliás, é para vencedor. Porém, existe pelo menos 3 promessas que eu quero meditar convosco, que não é promessa para Israel, promessa para justo, promessa para fiel, promessa para vencedor, não. Quero meditar em 3 promessas de Jesus para a sua igreja, amém? Glória a Jesus. 3 promessas de Jesus para a igreja. A primeira vez que a palavra igreja foi pronunciada, é claro que havia muitos sentidos e conotações de ajuntamentos congregacionais expostos no hebraico como se for agarral, ou seja, um ajuntamento onde o povo se reunia para adoração e ensino da palavra. Mas a palavra eclésia, a palavra igreja, com seu significado grego de chamados para fora, a primeira vez que foi pronunciada foi pela boca do próprio Jesus, em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18, quando Jesus manda os seus discípulos, e eles vão e entram nas cidades, expulsando os demônios, curando os enfermos, operando milagres, ministrando libertação. E quando eles voltam muito alegres, e então eles trazem o relatório de sua missão para a quais foram enviados, e de repente Jesus pergunta para eles, e o que estão dizendo ser o filho do homem? E uns diziam, Jesus, estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és um profeta que ressuscitou, outros estão dizendo que tu és Elias. Jesus toma a palavra e diz assim, e vocês, quem disseis que eu sou? Naquele momento Pedro dá um passo à frente e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse assim a Pedro naquele momento, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a ti não revelou nem a carne nem o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Porque te digo, tu és Pedro, e sobre esta tua afirmação, que eu sou a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira promessa de Jesus para a sua igreja é de que ela seria fundamentada sobre o estigma da vitória, e de que Satanás e seus demônios, o reino das trevas e o inferno, não teria vitória sobre a igreja de Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos já fazem parte da igreja de Jesus?
Aleluia! Se fazemos parte da igreja de Jesus, fazemos parte de uma entidade, não como uma empresa qualquer destinada a tender-se a falir. A igreja de Jesus não é uma entidade que pode fechar as suas portas. Mas pastor Salmão, eu já vi muitas igrejas fecharem as portas. É verdade, irmãos. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, o homem não fecha. E isto está falando da igreja de Jesus universal. O que é isto? A igreja comprada pelo sangue de Jesus em todo o universo. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não está referindo-se a uma denominação. Denominação precisa ser bem administrada para poder completar 100 anos. Denominação precisa ser bem cuidada para poder atingir 100 anos em uma nação e dizer 100 anos de glória e 100 anos de avivamento. Mas se não for bem administrado, congregações... Deus preparou até uns dias para eu estar em Sete Quedas e comer um frango na casa deles esses dias. Deus vai prover esta bênção. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Está confirmado, pastor. Glória a Jesus. Vamos à palavra de Deus. Livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Miriam, que comunga comigo este momento do Espírito. São João, capítulo de número 14. Glória para sempre ao meu Jesus. Diz a palavra do Deus eterno, no primeiro versículo. Os que buscarem e encontraram, por favor, digam amém. Amém. Diz a Bíblia: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Credes em Deus, crede também em mim. Aleluia. Versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Até aqui. Glória a Jesus. Tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, eu louvo a Deus por esta singela palavra que vamos meditar nesta hora. A palavra do Evangelho de Jesus Cristo é uma palavra simples, mas que produz um grande resultado. Amém. Tempos atrás eu estava pregando em um grande evento e tocou em um dos dias eu ficar sentado atrás para ouvir um companheiro pregar. E era um irmão local da região. E ele começou a pregar evangelho. Setores, eu já vi vários fecharem as suas portas. Mas o correto é que denominações e organização pode fechar a porta. Mas a igreja que é organismo, aquela que é comprada pelo sangue, existe a promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando nós somos pregadores, a nossa mente é muito fértil. E nós usamos o 16, 18 de Mateus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós usamos muito para dizer assim: Satanás não terá vitória contra nós, o reino das trevas não prevalecerá contra nós. Eu quero trazer um pouco o sentido clássico e literário na Bíblia de as portas do inferno não prevalecer contra a igreja. É preciso entender, porque quando nós olhamos assim, o reino das trevas não prevalece contra nós. Nenhuma arma que se prepara contra nós prospera ou prevalece. Em batalha seremos vencedores. Isto é lindo, mas isto fala-se de vitória momentâneas. Mas eu quero falar um pouco sobre bênçãos eternas. Por exemplo, quando Jesus estava dizendo: edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela, esta palavra inferno, um dia traduzido na Bíblia como sendo Seol, Hades. Jesus disse isto no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ele traz um retrato do que era o Hades, uma região no centro da terra, onde havia um grande abismo no seu meio, chamado em Apocalipse 9 de Poço do Abismo, que são prisões de demônios guardados, que estão ali até o dia da grande tribulação, quando serão soltos 200 milhões de demônios para atormentar a terra no período da grande tribulação. Mas dos dois lados destes dois abismos, de um lado havia salvação e consolo, um lugar de descanso. Do outro lado deste abismo, que era intransponível, havia condenação e havia perdição. Bem, este lugar todo, toda esta região, era chamada de Seol, era chamada de Hades. Traduzindo para nós, era chamado de inferno. Você sabia que no Antigo Testamento, uma pessoa, seja salva ou seja perdida, quando ela
falecia, quando ela morria, ela descia pelas portas do inferno? Sim, eu não estou dizendo que ela ia para um lugar de sofrimento, mas ela descia pelas portas do Hades e ia para um lugar de descanso, que estava na mesma região. Quem estava no lugar de tormento, se levantasse os olhos, podia ver de longe Abraão e Lázaro no seu seio, mas a região era a mesma. Mas a Bíblia Sagrada é quem nos diz que Jesus, depois da sua morte, muda o endereço agora desta morada dos santos, e ele, subindo ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas Paulo disse: ora, este que subiu, se não é aquele que antes havia descido às partes mais baixas da terra. Ou seja, Jesus, quando morre, o seu corpo está morto na sepultura. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 18: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Versículo 19, 1 Pedro 3, 19: ele estava na verdade mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. A Bíblia diz, e quem disse foi Jesus, em Mateus 12:30, disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites também no seio da terra, que em original aramaico está dizendo centro da terra, é a linguagem aramaica de Mateus.